A Poética de Aristóteles. Capítulo 16. Reconhecimento. Classificação de reconhecimentos. Que seja o reconhecimento, dissemo-lo antes. Mas de reconhecimentos há várias espécies. A primeira, e de todas a menos artística, se bem que a mais usada por incapacidade inventiva do poeta, é a que se efetua por sinais. Nos sinais, uns são congênitos, como a lança que em si trazem os filhos da terra, ou as estrelas de Tiestes do Cárcino, outros são adquiridos e, ou se encontram no corpo, como as cicatrizes, ou fora do corpo, como os colares ou aquela cestinha, mediante a qual se dá o reconhecimento na tiro. Mas também nestes sinais menos artísticos se pode fazer melhor ou pior uso. Assim, Ulisses foi reconhecido de uma maneira pela ama e de outra pelos porqueiros. Na verdade, são estes sinais usados como meio de persuasão os menos artísticos. Portanto, e em geral, todos os reconhecimentos congêneres. Melhores são os que resultam de uma peripécia, como o reconhecimento na cena do banho. Em segundo lugar, vem o reconhecimento urdido pelo poeta, e que, por isso mesmo, também não é artístico. Exemplo, o modo como Orestes, na Ifigênia, se dá a conhecer, pois enquanto Ifigênia é reconhecida pelo envio da carta, diz Orestes o que o poeta quer que ele diga, e não o que o mito exige. Pelo que cai tal reconhecimento no erro supramencionado, pois o mesmo aconteceria se Orestes levasse em si qualquer sinal. E outro tanto se diria da voz da lançadeira, no Tereu de Sófocles. A terceira espécie de reconhecimento efetua-se pelo despertar da memória sob as impressões que se manifestam à vista, como nos Cipriotas de Diógenes, em que a personagem, olhando o quadro, rompe em pranto, ou na narrativa de Alcínoo, em que Ulisses, ouvindo o citarista, recorda e chora, e assim o reconheceram. A quarta espécie de reconhecimento provém de um silogismo, como nas Coéforas, pelo seguinte raciocínio: alguém chegou que me é semelhante, mas ninguém se me assemelha senão Orestes. Logo, quem veio foi Orestes. Reconhecimento por silogismo é também aquele inventado pelo sofista Polido para a Ifigênia, porque verossímil seria Orestes discorrer que, se a irmã tinha sido sacrificada, também ele o havia de ser. Outro exemplo é o reconhecimento do Tideu de Teodectes, em que o pai diz: venho para salvar meu filho e eu próprio devo morrer. Outro exemplo ainda, o das Fineidas, em que, vendo elas o lugar, compreenderam seu destino, concluindo que nesse lugar morreriam, porque ali foram expostas. Mas também há o reconhecimento combinado com um paralogismo da parte dos espectadores. Por exemplo, no Ulisses, falso mensageiro, que Ulisses seja o único que pode tender o arco e nenhum outro senão ele, tal é a ficção e hipótese do poeta. Ainda que, em certo momento do drama, Ulisses diga que reconheceu o arco sem o ter visto. Ora, o supor que o reconhecimento de Ulisses se efetue deste modo, eis o paralogismo. De todos os reconhecimentos, melhores são os que derivam da própria intriga, quando a surpresa resulta de modo natural, como é o caso do Édipo de Sófocles e da Ifigênia, porque é natural que ela quisesse enviar alguma carta. Só os reconhecimentos dessa espécie dispensam artifícios, sinais e colares. Em segundo lugar, vêm os que provêm de um silogismo. Não sei se você pegou.